Olá, tudo bem? Vamos falar hoje aqui sobre o sistema Epimuras, né? O sistema Epimuras, ele foi baseado para usos diversos e um dos usos que eu acho fundamental é utilizar ele para escolher bezerros, né? Por exemplo, num período como esse que o preço do bezerro tem aumentado, saber escolher bons bezerros é imprescindível. E essa é uma aplicação que faz muito sentido por Epimuras, né? Separar animais dos demais. Então podem, né? A gente tem esse desafio aqui de transformar grãos e forragem em alimento para essas crianças e uma máquina perfeita seria a vaca, né? A vaca seria essa matéria perfeita para transformar esses materiais grosseiros em carne, leite, derivados, produto de alto valor biológico, né? E o que que acontece? No momento de você selecionar animais, você pode encontrar situações em que o bezerro, né, o animal que você esteja avaliando, ele tem um valor maior do que do que dois indivíduos medianos. Então, um processo como esse aqui, né, a gente tem uma exemplificação de um leilão de animais e a gente percebe uma bezerrada, uma amplitude de bezerros aqui, e esse é um vídeo do cenário habitual que a gente encontra, né? A gente encontra esses bezerros aí dispersos entre vários animais no mesmo brete, e nós temos que selecionar entre eles o animal que a gente quer, né? Então é um procedimento nada fácil. Bom, a gente começa o seguinte, né? A avaliação animal, ele já vem dentro do Promebo, né, que é o Programa de Melhoramento de Bovino desde 1974, incluindo avaliações visuais, e ao longo das últimas décadas, os sistemas foram baseados em score de conformação, que era uma escala absoluta, com 17 graus, subdividido em 3 subgraus, que era um sistema americano. Nós tivemos também o sistema de avaliação Anconi. Então, se a gente perceber aqui o sistema de avaliação Anconi, ele considerava o seguinte: olha, como é que está a gordura do animal? A gente tem ausência de gordura excessiva? Bom, então isso é bom. Musculosidade. Esse animal apresenta musculosidade? Parece uma informação muito básica, mas no processo de construção, de avaliação de rebanhos para a formação de musculosidade, é muito casual nós temos esses indivíduos não perfeitamente desenvolvida a musculosidade. Um ponto que é sempre considerado o tamanho do esqueleto, e não se pode deixar de observar prumos e estruturas ósseas, né? As pernas desse indivíduo, bem como a caracterização racial e sexual. Então a gente percebe que aqui já é um protótipo, né? Um primeiro modelo de avaliação de animais, que ele se baseia, no caso aí, a animais que estão sobre diferentes pontos de vista, né? Então, diferentes pontos são avaliados. Quando a gente olha o sistema do Gene Plus, ele trabalha com a indicação também que vai de 1 a 6, e aí a ABCZ trabalhou DERAS e PERRAS. Esses dois sistemas eram baseados na avaliação da estrutura, musculosidade, raças, aprumos e sexualidade desses animais. Quando nós vemos por CPMU, a gente já percebe que é um sistema de avaliação da Genesis, que começa a trabalhar características de precocidade, musculosidade, umbigo ônfalo, e faz muito sentido que na avaliação animal não seja somente considerado variáveis associadas à sua genética, mas também como essa genética está expressa, né? É uma boa ponderação. Se eu fosse fazer uma pergunta para vocês, ela seria no sentido de que: será que o animal que apresenta as melhores DEPs, os melhores valores genéticos, são os que apresentam melhor morfologia, melhor características de exognoses? Não necessariamente, mas na boa parte dos casos, sim.
As melhores estruturas musculares condizem com animais com as DEPs de ganho de peso mais interessantes. E a gente vem para o MERCOS, né, que aí já começa um sistema um pouco mais envolvido. Então, se vocês perceberem, é um processo que vem gradualmente melhorando, e agora ele já define, ó, nós vamos avaliar musculatura, estrutura, raça, conformação, ónfalo e sexualidade. Essa, a avaliação do MERCOS, ele foi estabelecida aqui numa escala de 1 a 5 pelo Programa de Avaliação Genética da Raça Nelore, da USP. E aí até que enfim nós chegamos no EPMU. O EPMU, ele trabalha a estrutura corporal, precocidade, muscularidade e umbigo, e à medida que o programa de melhoramento for evoluindo, a BCZ acrescentou outros scores, como raça, aprumo e sexualidade, em função das suas importâncias, né? Então, o sistema baseado em scores, as notas vão de 1 a 6 para as características EPMU, né? As primeiras 4 características, e um sistema de avaliação diferente por RAS, certo? Menor nota, menor amplitude de notas, de 1 a 4. O sistema ele é baseado em scores absolutos, e sistema de notas conceituadas e relativas a grupos contemporâneos. O que isso quer dizer? Que o EPIMURAS, ele não é uma nota que você vai chegar numa exposição, vai dar uma nota para esse indivíduo e vai ser a nota desse indivíduo até o resto da vida dele. O EPIMURAS, ele é aplicado num grupo de contemporâneos, olha, percebam animais muito parelhos, muito semelhantes. Então, são animais que nasceram, melhor dizendo, foram concebidos dentro de uma estação de monta, cresceram na mesma fazenda, tendo o mesmo acesso à mesma alimentação, mesma mineralização, tiveram as mesmas condições de desenvolvimento, e quando são avaliados, eles estão num grupo de contemporâneos. Um grupo de contemporâneo é um grupo que tem aí no máximo 60 dias, em alguns casos 90 dias de diferença entre o mais velho e o mais novo. Mas quanto mais próximo às idades, melhor. Por quê? Porque a avaliação se dá incluindo comparações, certo? Tá aí a informação. Então, afinal, o que posso avaliar visualmente? Primeiro, a estrutura, né? Ele está associado ao tamanho do esqueleto no sistema Anconi, simplesmente denominado estrutura no DERAS e no MERCOS. Então, é uma informação muito importante. Ela vai predizer visualmente a área que o animal abrange visto de lado, avaliando-se basicamente o comprimento corporal e a profundidade de costelas. Maiores áreas correspondem aos maiores scores. Então, é como se a gente visualizasse aqui um retângulo no corpo do animal, né, também denominado de caixa, e nós vemos o comprimento desse animal e nós vemos aqui a profundidade de costela. Quanto maior essa caixa, melhor. E é importante porque o animal ele vai encher e essa parte de estrutura é onde corresponde aos principais cortes, né, comerciais dos bovinos aí. E a gente precisa desse sistema de avaliação para identificar os animais que têm melhor estrutura. Outro ponto que é avaliado também é a musculosidade, né? E aqui agora a gente passa a ter essas setas verdes. Essas setas verdes, ela mostra que a musculosidade está associada, por exemplo, com a amplitude da garupa, né? Essa garupa maior é mais colchão mole, mais colchão duro, mais alcatra, né? Até mesmo mais picanha. Então, ele está associado a esse peito mais largo. E aqui a gente tem o quê? Uma largura de peito maior também. Então, a gente observa a musculosidade entre outros, nesses pontos anatômicos, né? Então, a musculosidade ele vai estar aqui associada a esse anterior, esse posterior, onde a gente quer quanto mais músculos, melhor, né? Se a gente fosse trabalhar aqui uma analogia, então aqui ele tem uma musculosidade, se ele fosse ter uma musculosidade melhor, ele teria isso, né? De repente, trabalharia isso aqui, ó, uma ampliação de musculosidade. Então, a gente quer isso, é óbvio que vai dentro do natural. Então, a gente quer o que? Indivíduos grossos, com musculatura mais convexa em relação à média do lote, que recebe notas sobre animais mais finos, a musculatura menos convexa, retilínea, a gente não interessa, a gente quer animais grossos, né, animais curvilíneos aí. Por quê? Isso está muito associado ao próprio sistema de desenvolvimento dos animais. Nós sabemos que o tecido ósseo é o primeiro tecido a ser desenvolvido de forma mais intensa. Na sequência, a gente tem aqui o tecido muscular sendo
intensamente sendo produzido, ele chega aqui em um ponto, o seu ápice, e o tecido adiposo ele vem durante desde o nascimento, né, com a formação, mas ele se intensifica principalmente depois que se estabelece o tecido muscular. Então é como se a gente tivesse aqui o momento da concepção, né, no ventre da vaca, aqui o momento do nascimento. No momento do nascimento, a taxa de deposição óssea é o pico. É óbvio que ela está numa menor taxa, mas ela continua tendo um desenvolvimento ósseo. Nós temos aí um desenvolvimento do tecido muscular, que ele vem na sequência, e ele tem o ápice aqui no ponto C, que seria a puberdade, ou seja, a maior taxa de deposição de tecido muscular é durante a puberdade. E eu tenho aqui, a partir da maturidade, o estabelecimento do pico de desenvolvimento do tecido adiposo, gordura. Então, a gente está associando agora uma outra informação, é precocidade. Então, observa aqui dois animais, dois machos aí que estão com pesos, né, de 7,7 quilogramas, ou arrobas, melhor dizendo, aos 12 meses, e notoriamente são animais distintos. São animais que, se vocês perceberem, esse tem maior estatura do que esse. Então a gente já começa a remeter, opa, esse animal aqui é melhor. Ele, inclusive, ele tem mais peso, né? Esse animal B tem mais peso. Quando a gente olha o peso aos 18 meses, opa, mesma coisa, esse aqui tem um pouquinho a mais, né? Tem 11,3 arrobas, esse aqui tem 11, tá? Tá ok. Quando chega aos 2 anos, esse rapaz aqui apresentou 17 arrobas e esse aqui 16,6, pouquíssima diferença. E quando chegaram aos 36 meses, esse aqui ainda estava com 18 arrobas e esse aqui 20 arrobas e já estava morrendo. Então, essas variações nos indicam qual animal é mais precoce. Então, se nós observarmos aqui a precocidade, eu estou avaliando que esse animal pernalta aqui, que tem, olha só, as pernas dele estão muito mais longe do chão do que esse rapaz aqui. Essa variação, ela é suficiente para colocar esse animal como muito menos precoce. Ele vai ficar um animal grande, maior que esse no final da vida dele, provavelmente, mas é um animal que provavelmente vai levar muito mais tempo para estar em condições de abate em relação a esse animal aqui. Então a gente percebe que a curva de crescimento desses animais, né? E esse animal B ele vem crescendo, crescendo, crescendo. E ele chega aqui num peso maior do que o animal A, mas qual que é o ponto? Aos 24 meses aqui, o animal A ele já deixou de existir. Ele já foi abatido, ele já representou o quê? Ajuda para a fazenda pagar suas despesas, enquanto que esse animal menos precoce, ele ainda está na fazenda, ainda está comendo capim, ainda está lambendo sal, está dando trabalho para nós. Então é mais interessante o animal precoce, principalmente para a gente manter uma objetividade na propriedade. Então aqui ele já remunerou e aqui ele ainda vai remunerar um ano depois. Então isso, só para a gente ter uma comparação, vamos dizer que a fazenda aí tenha 6 hectares, 6 piquetes de pasto, nós colocamos esses animais no primeiro, no segundo e no terceiro ano. Depois a gente forma ali mais um outro grupo que está no primeiro, segundo e terceiro ano. Quando a gente retira esse último ano aqui, né, digamos que eu não trabalho com animais tardios, trabalho só com animal precoce, que ao invés de ser abatido com 3 anos, são abatidos com 2 anos, né, dos dois casos aqui. Então o que que eu faço? Esse piquete que estaria sendo direcionado para o terceiro ano de engorda, ele não é mais utilizado, ele é desocupado, me permitindo fazer mais um ciclo pecuário dentro da minha fazenda. Então eu posso otimizar o processo de engorda dos animais, incluindo animais mais precoces. Então aqui eu tinha 50 bois em cada grupo desse, agora eu passo a ter mais 50 bois. Eu otimizo aí num cenário hipotético 50% do meu rebanho. Então essa precocidade ela é importante. Olha, a gente vê aqui numa imagem, por exemplo, dois animais de dois grupos genéticos diferentes
E aqui a gente percebe que esse animal, mesmo sendo bezerro e esse outro animal sendo bezerro, as diferenças são notórias. Esse animal, essa menor distância do peito para o chão, ou melhor dizendo, maior profundidade de costela, né, mérito das costelas do animal, a gente percebe que é um animal muito mais precoce do que esse da esquerda. Então esse animal da esquerda aqui está demonstrando características de quê? De que é um animal tardio. A gente vê essa profundidade de costelas aqui, ó, ela é muito curta, tem mais distância do externo ao solo do que entre as costelas. E isso tudo é muito ruim para o desenvolvimento desse animal. Esse animal vai ser um animal que vai chegar mais tarde do que esse aqui. E quando a gente olha esses bezerros e imagina os animais que eles vão se tornar, essas características a gente percebe que a distância do solo, elas tendem a se mitigar, né. Então no caso do bezerro antes aqui, ó, a gente tinha mais perna do que peito. Quando esse bezerro se tornou um touro, essa distância já mudou, já tem aqui um pouco mais de peito do que perna, mas por outro lado aquele Angus, ele continua no mesmo processo, mantendo um padrão de mais costela do que peito. Então, a avaliação, ela também deve estar ponderada de precocidade pela idade do animal. A idade do animal também deve ser considerada. A forma como eu avalio bezerros é uma, mesmo a mesma característica, e a forma que eu avalio animais adultos é outra, né. Então, eu aplico regras diferentes, um pouco mais rigorosas em animais adultos. E aí, notoriamente, animal mais precoce, ele pode ser identificado dentro de um mesmo lote e traduz animais que pode ser abatido antes, graças à sua precocidade de depositar músculo e sequencialmente gordura. Bom, uma outra característica que é avaliado é o umbigo, né, ônfalo, dependendo do sistema, mas ele está associado ao quê? A gente sabe que essa parte do macho, né, a gente tem aqui a disposição do pênis, que está protegido pelo prepúcio, e aqui essa estrutura ela é utilizada diariamente pelo touro no processo de fazer a urina, né, de excretar a urina, mas também é muito importante para o processo de coito, né, para o coito ali, para a reprodução da espécie. E nesse processo a gente considera que o animal ele transita normalmente sobre o quê? Sobre pastagens, né, então a gente tem pastagens aqui disposto onde esse animal está caminhando e está se alimentando. O que que acontece? Essas pastagens, elas podem ser, por exemplo, um andropógon, né, que é um capim que forma uma estrutura rigorosa, rígida, que atrapalha às vezes e potencialmente pode machucar. O animal com umbigo 1 é um umbigo bem próximo dele, né, então é um umbigo que tem pouca chance. No entanto, esse ângulo aqui, ele pode não ser suficiente para o processo de coito. Quando ele sobe na vaca, ele pode não conseguir atingir o seu objetivo, porque está muito próximo ao seu corpo, né, tende a estar muito próximo. O que que seria ideal? Um animal 2, um animal 3, que ainda mantém essa bainha, né, próximo, esse prepúcio próximo ao corpo do animal e mantém uma angulosidade que facilita o processo de coito ser otimizado e mais bem sucedido. O que que a gente não quer? 4, 5 ou 6, né. Definitivamente isso aqui vai machucar esse animal, vai ser terrível, 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 assim como o 5, né. A gente imagina aqui, principalmente numa criação a pasto, isso, né, é bem desinteressante, certo? Né. Tá certo? Vamos lá então. Aqui a gente tem as características raciais, e aí é importante dizer características raciais, porque eu olho essa vaca, ela tem um padrão, né, ela é branco com preto, ela tem áreas despigmentadas, ela tem um úbrio bem desenvolvido, ela é uma vaca leiteira, ela é uma vaca holandesa. Aqui a gente tem um outro animal, então é um animal diferente. Esse animal, por exemplo, a genética dele não é adequada para leite. Por exemplo, ele tem uma característica típica de corte aqui. Então a gente tem que entender o seguinte, que o padrão racial, para a gente avaliar, a gente tem que conhecer a raça, né. Então vamos focar no Nelore, vamos trabalhar com esse animal de corte aqui. Então a gente trabalha da seguinte forma:
Desclassificatório. O que seria desclassificatório em um Nelore? Qualquer traço que remetesse, por exemplo, a um holandês. Então aqui a gente vê a vassoura da cauda do holandês, branca. O que eu não quero na vassoura da cauda do Nelore? Nada branco, quero preto, porque é a cor desse indivíduo, da raça dele. Outra coisa que eu quero que essa estrutura de animal de excelência, né? Eu quero aqui narinas bem pigmentadas, olhos pigmentados. Então, qualquer despigmentação aqui, ou mesmo na pele que eu perceber, ele vai me indicar o quê? Que seria um animal que tem composição de taurino, e eu não quero isso em um Nelore. Nelore é zebu. Então, eu posso ter alguma variação que é permissível, mas o ideal é eu atribuir que é um animal sem defeitos. No parque de exposição, eu imagino a gente encontrar todos os casos, o animal que para característica racial vai receber o 3, né? Que são que animais registrados. No caso da BCZ, é tipo um caranguejo, né? Sou horrível para desenho. Tipo um caranguejo que é aqui, no rosto deles está a marca da associação de zebu. Outra questão que é igualmente importante a gente avaliar são aprumos, também vai de 1 a 4, né? Esse aqui é só uma ilustração, é de 1 a 4. E eu vou olhar essas pernas aí, se elas estão ok, né? Então eu não quero um animal posto sobre si, assim como eu não quero um animal curvado, eu quero um animal com as pernas numa vista assim, levemente articulados. E aí a gente pega aqui agora a última característica, né? Então a gente está vendo aqui o rosto, né, de um touro, né, vocês conseguem perceber que isso é um touro, né? E aqui a gente tem o rosto de uma vaca, né? Uma vaca aqui de leite. Não, não é isso, né? Absolutamente, é o contrário, né? Então, e é isso que nós queremos ver. Eu olho a cara desse animal, eu vejo que ele é um macho. Então, eu não estou olhando nem o corpo dele, eu estou olhando a cara dele. Então, eu estou vendo esses olhos enrugados, bem inseridos dentro do rosto, essa fronte larga, essa, essa fronte larga, né? Esse chanfre curto, bem inserido, focinho pigmentado, né? Eu quero essa cabeça larga. E a fêmea eu quero o contrário. Eu quero já uma fronte um pouco mais longa, bem mais estreita, um chanfre um pouco mais longo, mais delicado, olhos não tão bem inseridos. Eu quero essa fêmea com o pescoço muito mais fino, porque são as características de sexualidade, né? Então, o macho, ele apresenta esse chanfre curto, cupim bem formado, bem sobre o dorso e os testículos bem conformados, né? Então, a gente também faz aqui a mensuração dos testículos, mas no caso do epimuro, a gente faz isso visualmente, né? Normalmente, a gente não toca no animal, só visualmente. Toda a avaliação do epimuros é feita sem tocar no animal. Pode-se pegar no animal, não tem problema, mas a priori não, porque é para ser uma avaliação mais objetiva. E a fêmea, essa cabeça mais leve, o desenvolvimento da glândula mamária, né, do úbre, e o desenvolvimento da vagina também. Isso é importante, porque o aparelho reprodutor externo, ele tem que estar um desenvolvimento compatível com a idade, né? Então eu não quero uma vaca com a vulva de bezerra. Então ela tem que haver uma compatibilidade entre esses indivíduos. Por quê? Quando eu tenho algumas variações, eu posso ter um indicativo de problemas reprodutivos. Um deles é o fremartinismo. O que é o fremartinismo? Quando a gente tem um parto, uma gestação gemelar, né, de macho e fêmea, e no processo de ter uma bezerra e um bezerro sendo gestados no ventre da vaca, o macho começa a liberar testosterona. E esse efeito da testosterona liberado pelo macho tende a desenvolver essa anomalia, o fremartinismo, que é o que? A projeção de pelos aqui na vulva, e vai mostrando que é uma fêmea que tem efeito de testosterona na sua formação. Muitas das vezes o bezerro macho, ele não nasce, né, ele morre, tem até uma reabsorção embrionária durante a fase gestacional e nasce só a fêmea. E aí nós não percebemos, mas pode acontecer casos de fêmeas com essa variação e que na maioria dos casos são o quê? Indivíduas inférteis, que não podem ser explorados para produção, para reprodução.
Então, a reprodução é uma característica que a gente tem que saber avaliar, é importantíssimo, porque ele tem um alto impacto financeiro. Tanto em gado de corte quanto gado de leite, a reprodução é um processo crucial. O leite, se a vaca não parir, ela não dá o leite, né? E no gado de corte, a reposição dos animais ela se dá através da reprodução. Então, a reprodução é uma variação importante. Bom, então esse aqui seria a nossa aula de Pimuras, né? A ideia é que a gente tivesse uma base com mais calma para vocês verem e reverem quantas vezes quiserem. E aí a gente vai fazer a prática na quarta-feira, tá bem? Na quarta-feira a gente faz a prática. Obrigado, até mais.